tinha toda a história escrita, né? E eu não sabia ler. Então eu fui com o dedo acompanhando o que estava escrito, mas fui inventando uma história para ela, né? Eu lembro que ela ria, porque eu ia lendo, contando a história como se eu estivesse lendo no livro. Eu não sabia escrever e já escrevia aqui dentro as histórias que eu contava e que me davam um prazer enorme, porque eu passava um medo para os meus ouvintes, eram histórias de terror. Eu era curioso, eu queria saber como é que escrevia, como é que funcionava o alfabeto, eu tinha essa curiosidade. E eu tinha meu caderno já em casa, e a minha irmã passava a lição e eu ia copiando, então era aquela coisa da cópia, né? Sem nenhuma didática, porque elas não tinham, né, nenhuma didática, mas era cópia, a didática era essa, ela escrevia uma linha e eu copiava tudo até embaixo a mesma linha. Certa vez, um visitante que entrara o chamou. Ele se voltou e me flagrou em meus imaginários movimentos de leitura. Então se dirigiu a mim, ainda antes de atender o visitante, e me explicou que o que importava eram as letras, muitas pequenas letras, nas quais ele bateu com o dedo. Em breve eu também saberia ler, disse ele, e despertou em mim um insaciável anseio pelas letras. Eu gostava muito das letras antes de saber ler. E quando comecei a ler, eu gostava muito de jornais, de revistas, lia aquilo tudo, mesmo não compreendendo, senão uma parte mínima, mas o aspecto visual das palavras, a forma escrita, o papel com desenhos, com riscos, com letras, me causava uma impressão muito forte. De modo que eu acho que tudo que eu fiz em matéria de literatura vem desse primeiro contato com a palavra impressa. Eu lembro muito bem de chegando em casa, né, e falando para minha mãe, mamãe, olha, eu aprendi, olha o que eu sei fazer, né? E aí eu comecei a escrever o A. E eu escrevia o A assim, no papel que eu tinha, no caderno que eu tinha em mãos e nas paredes inteiras da casa, né? Então eu lembro que foi uma semana para treinar. Então as paredes da minha casa ficaram assim cheias de A. Infância. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. Meu pai era agricultor, sempre trabalhou na lavoura e eles calculavam, né? Eles tinham que fazer cálculos de sementes e de área para plantação e distribuição dessas sementes, de fazer cerca. Então ele nos ensinava área, cálculo de área. Depois a gente vem a descobrir que era área, né? Que eram as fórmulas de área e que ele fazia pela própria prática de vivência de lavoura, né? E minha mãe também por conta de ser costureira. E ela precisava calcular, muitos cálculos para fazer a costura, porque era um corte e costura por medidas no corpo da pessoa. Então eles faziam muitos cálculos e a gente nasceu em meio à matemática, né? Eu passei a infância no sertão. Eu tive a sorte de pegar uma boa biblioteca. Meu pai gostava muito de literatura. E meus irmãos mais velhos também, que já estavam estudando no Recife, levavam também livros para Taperoá, para lá. E eu comecei, a minha diversão principal era a leitura. Eu acho que, não sei se você teve infância assim rural, mas se teve, você pode imaginar o que era o encantamento daquele menino sertanejo quando pegava um livro de aventuras. O destemido professor Lindebrook atravessou mares e florestas, enfrentou índios e feras até chegar a Diamantina para conhecer Helena Morley, descendo em direção ao centro da terra em busca do diamante oco. Helena! Helena! Senhorita Lindebrook, por favor.
Onde você estava, sua doida? No centro da terra, dentro do diamante ouro. Meu pai disse, você já sabe ler? Eu digo, sei. Mamãe me ensinou. Então ele pegou um jornal, então leia aqui. Eu li, o Papa está doente. Era o Papa daquela época tinha adoecido. Acho que a partir daí eu nunca mais parei de ler. Estava mais isolado que um náufrago numa tábua perdido no meio do mar. Imagine então a minha surpresa quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou. Por favor, desenhe-me um carneiro. Hein? Desenhe-me um carneiro. Pus-me de pé, como atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei bem e vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário. Você lembra da primeira palavra que você escreveu, das primeiras coisinhas que você escreveu? Papai e mamãe. Toda a base que da minha formação, o que eu sou hoje, eu devo a essa fase, de infância feliz. E quem me deu essa infância feliz foram os meus pais e a escola, Assim agora, todas as flores do nosso jardim e as do parque do Sr. Swan e as ninféias do Vivone e a boa gente da aldeia e suas pequenas residências e a igreja e toda Combray e suas redondezas, tudo isso que toma forma e solidez saiu, cidades e jardins, de minha xícara de chá. Era o cheiro, era o aroma da comida, porque o rádio ficava na cozinha. Eu na mesa, escrevendo, ou desenhando, ou fazendo alguma coisa, porque era tarde, depois da aula. E a minha mãe cozinhando, ouvindo música, cantarolando, e tudo isso se misturava. Eu acho... É a melhor lembrança de infância que eu tenho. Recordo-me de haver passado, quando criança, muitas horas com os braços firmemente estendidos, solitário em um campo, implorando ao que acreditava ser Marte, para que me transportasse até ali. Nunca deu resultado. Tinha que haver outros meios. Eu nasci 10 anos depois do meu último irmão. Então, eu praticamente fui criado sozinho. Então, esses amigos de infância eram muito importantes, porque eles faziam o papel desse irmão pequeno que eu nunca tive, né? E a gente estava sempre muito junto. Vida boa, vida de menino é maluquinha. É pente altas, rouba bandeira, tudo que é bom é brincadeira. É pente altas, rouba bandeira, tudo que é bom é brincadeira. Vida de moleque é vida boa, vida de menino. Quando criança, eu brincava de escolinha, dava aula para minha irmã e para as amiguinhas dela. E eu acho que em mente eu tinha aquela coisa de que eu iria ser professora, ou pelo menos eu já tinha um jeito, eu não sei. Brincava de escolinha com elas e fazia até desfile de 7 de setembro, eu cheguei a fazer uma vez, Lembro de Green e Anderson, livros grossos, cheios de patinhos feios, soldadinhos de chumbo, madrastas, princesas, fadas. E quando mudamos para Epitácio Pessoa, de frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas, ganhei um livro de Monteiro Lobato. Que maravilha maravilhantemente maravilhosa. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois vocês vão ver, ou então eu não me chamo Emília, Marquesa de Rabicó. O primeiro livro que eu acho que eu vi de literatura, que eu fiquei apaixonada, foi o livro da Chapeuzinho Vermelho, Aquele livro lindo, me encantou, Eu tenho ele até hoje, A Galinha Ruiva.
A historinha de uma galinha trabalhadora que plantava e que vai fazer o seu pão, ela vai semear, né? E era muito forte isso porque era uma coisa muito próxima até da minha vida, né? Do semear, da herança dos pais, né? De interior e do plantio na própria casa. Eu li muitíssimo o que é indispensável para um escritor. Eu ouvi histórias do meu avô, porque sabia histórias de Grimm, de Perrault, de Andersen. Eu li os livros do Monteiro Lobato, que eu acho que me influenciaram também. Eu acho que tudo isso influencia a gente, no sentido de formar um estilo de escrever, no sentido de formar um estilo de pensar. Papai, por que mesa chama mesa? Ah, Marcelo, vem do latim. Puxa, papai, é do latim? E latim é língua de cachorro? Não, Marcelo. Latim é uma língua muito antiga. E por que é que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira, na cadeira nome de parede e na parede nome de bacalhau? Ai, meu Deus, esse menino me deixa louco. Gente, que coisa gostosa tá lembrando de tudo isso. Como diz o meu tio, são tesouros nossos, né? As nossas vivências. Porque deixa marcas, né?